Maravilha, então a gente terminou, né, a nossa página de portfólio na última aula, aquela nossa página de detalhes, onde a gente fez muita coisa, e agora a gente vai começar a trabalhar então no design responsivo, tá? Então a gente teve umas aulas já sobre design responsivo aqui no curso, lá nos módulos, né, de teoria e tudo mais, então se você não lembra o que é design responsivo, dá uma voltadinha lá e dá uma assistida na aula de design responsivo, tá? Mas dando um resumo muito rápido, a responsividade do nosso site tem a ver com resposta, né? A palavra já diz, então o nosso site ele tem que dar uma resposta coerente ao contexto que o nosso usuário está usando esse site. O que é o contexto? Se ele está usando de um smartphone, se ele está usando de um tablet, e às vezes também a responsividade não é só tamanho de tela, tá? Responsividade vai para um nível até um pouco maior do tipo qual país que essa pessoa está usando esse site, e aí se essa interface tem que ser, por exemplo, ter uma escrita da direita para a esquerda, por exemplo, em países árabes, mas então tem tudo a ver com o contexto que a pessoa está acessando o site, tá? O site ele tem que estar otimizado para que essa navegação seja responsiva, ou seja, ela responda ao contexto. Mas vamos lá então, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai começar então a fazer o nosso menu responsivo, tá? Que geralmente é a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer o site ficar responsivo e tal. Antes disso, antes de terminar essa aula, né, eu vou fazer o seguinte, aqui no meu arquivo tá com esse probleminha aqui, eu não sei se no seu projeto aí vai estar com o mesmo problema que o meu, mas eu já identifiquei que então eu vou fazer aqui no vídeo mesmo, porque se você tiver com o mesmo problema, basicamente o que eu fiz foi em alguma aula aí para trás, aqui nos nossos... deixa eu explicar o que é o problema, a imagem não está aparecendo, né? Quando eu clico, ó, a imagem não está aparecendo. Em alguma aula aí para trás, eu deletei sem querer a nossa classe Scale Up, tá? Então ela fica logo aqui embaixo do Scale Right, tem uma classe Scale Up. Então quando a gente clica e o nosso JavaScript adiciona a classe Scale Up na imagem, como a classe não existe aqui, a classe não, a animação, né? Tô falando classe, na verdade é a animação. Então como eu deletei a animação, ele não aplica nada, né? Então para resolver isso, se você tiver com o mesmo problema aí, é só clicar aqui, ó, Enter. É a mesma coisa, tá? Ele vai escalar para 1 para o tamanho normal, né? O tamanho real dele. Então, aqui ao invés de Scale Right, vai ser Scale Up, tá? Vou salvar aqui. E agora com isso, se eu der um refresh aqui na página, provavelmente resolveu o problema, beleza? Bom, mas então é isso, essa aula foi só para dar uma introduçãozinha no que a gente vai fazer. A gente vai testar bastante o nosso design, ó, tá vendo que ele não está responsivo, tudo, se a gente diminui simulando aqui como se fosse o tamanho da tela, um tamanho diferente, ele está todo quebrado, né, tal, e a gente vai resolver tudo isso aí, a gente vai testar, fazer etapa por etapa, página por página e deixar o nosso projetinho aqui bem otimizado, bem responsivo, beleza? Então te vejo na próxima aula, a gente vai começar pelo nosso menu. Valeu!